Olá, sejam muito bem-vindos ao módulo 1 do nosso curso sobre corrosão sobre isolamento, a famosa CSI. Aqui, a gente vai começar a entender o básico, os fundamentos de um dos problemas mais silenciosos, traiçoeiros e, sem dúvida, mais caros da indústria. Olha, essa frase resume perfeitamente o drama. Escondido, fora da nossa vista, existe um processo destrutivo que vai, pouco a pouco, comprometendo a segurança de equipamentos que são absolutamente críticos para a operação. Então a grande pergunta é: como é que uma coisa dessas acontece bem debaixo do nosso nariz sem que ninguém perceba? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos dissecar os mecanismos, entender o passo a passo dessa ameaça invisível. Para a gente desvendar esse mistério, nosso plano de investigação hoje vai seguir 5 etapas. Primeiro, vamos identificar esse tal vilão invisível. Depois, entender o mecanismo de ataque dele. Em seguida, vamos conhecer a cúmplice essencial, a água. Aí, analisar o perigo dos ciclos térmicos. E, por fim, explorar o esconderijo perfeito, o próprio isolamento. Bom, vamos começar pelo começo, a identificação formal do nosso culpado. O nome técnico do fenômeno é corrosão sob isolamento. E ela acontece, olha só, num lugar muito específico, na superfície externa do equipamento, exatamente naquela pequena interface, naquele espacinho entre o metal e o material de isolamento térmico. E o que dá tanto poder a esse vilão é justamente o fato dele ser invisível. O dano fica ali, oculto, por anos. Pensa só, muitas vezes um isolamento só é removido para uma inspeção a cada 15, às vezes 20 anos. É tempo de sobra para a corrosão causar um estrago enorme, de forma silenciosa e contínua. E ninguém pense que isso é um problema pontual, viu? Dá uma olhada nesse número. A gente está falando de mais de 90% das áreas industriais com equipamentos isolados sendo afetadas pela CSI. Ou seja, é uma ameaça quase universal nesse tipo de ambiente. Certo. Agora que a gente já identificou o problema, vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender como esse ataque corrosivo realmente funciona. O processo todo se desenrola em 4 etapas principais. Tudo começa com a infiltração de água. Uma brecha qualquer no sistema de isolamento já é o suficiente. E essa simples infiltração dá início a uma cadeia de eventos bem destrutiva. Na sua essência, a CSI é um processo eletroquímico. Dá para imaginar como se uma pilha microscópica se formasse ali na superfície do metal. Numa parte, chamada de anodo, o metal se oxida, ou seja, ele literalmente se dissolve, liberando elétrons. Na outra parte, o cátodo, uma reação consome esses elétrons. É esse fluxo que, na prática, a gente chama de corrosão. Só que aqui está o pulo do gato. Essa reação não acontece sozinha, do nada. Ela precisa de uma cúmplice fundamental para conseguir fechar o circuito. Para a corrosão acontecer, é obrigatório ter um eletrólito. Pensa no eletrólito como se fosse a estrada, que permite que os íons se movam e que a corrente elétrica flua. Sem ele, o circuito não fecha e a corrosão para. E essa cúmplice, claro, é a água. A água por si só já funciona como eletrólito. Mas no ambiente industrial, ela dissolve sais que estão por toda parte, como cloretos e sulfatos. E com isso, a condutividade dela dispara. Ela se torna um meio perfeito para iniciar e, pior, para sustentar o ataque corrosivo. Bom, a gente já sabe o que é a CSI e quem são os culpados. Agora, vamos ver quais são as condições que transformam um problema em um cenário muito pior. É a própria operação normal das plantas industriais. Equipamentos que esquentam e resfriam o tempo todo. Esse ciclo constante cria o que a gente pode chamar de tempestade perfeita para o acúmulo de umidade bem ali debaixo do isolamento. Esse ciclo de temperatura funciona como uma bomba. Quando o equipamento esquenta muito, a água que está presa ali vira vapor. Quando ele esfria, esse vapor condensa, vira líquido de novo e adivinha onde? Exatamente na superfície do metal, molhando tudo repetidamente. E muita atenção nesta faixa aqui, de 0 a 100 graus Celsius. É aqui que a CSI se torna mais agressiva. E por quê? Porque é a faixa de temperatura em que a água consegue ficar no estado líquido por mais tempo, em contato direto e contínuo com o metal. Isso maximiza e muito o potencial de corrosão. E para fechar essa análise, vamos investigar os esconderijos, os próprios materiais de isolamento. Ironicamente, eles podem tanto ajudar a combater a CSI, quanto podem, sem querer, facilitá-la. Muitos dos materiais de isolamento mais tradicionais, como lã de rocha, lã de vidro ou silicato de cálcio, agem como verdadeiras esponjas. Eles absorvem a umidade e a retêm ali, aprisionada, bem contra a superfície do metal. O que é interessante de ver nessa tabela é o contraste gritante.
De um lado, os materiais convencionais que aprisionam a água e acabam criando um ambiente corrosivo. Do outro, as tecnologias mais modernas, que são hidrofóbicas, ou seja, elas repelem a água. Elas ajudam a manter o metal seco, quebrando um dos elos essenciais da corrente da CSI. Então vamos recapitular as principais descobertas dessa nossa investigação sobre os fundamentos da corrosão sob isolamento. Os pontos essenciais para não esquecer são estes. CSI é uma ameaça oculta que depende da água como eletrólito. Os ciclos térmicos funcionam como um grande acelerador desse processo. E, por fim, a escolha do material de isolamento é crítica. Ele pode ser um grande aliado ou, infelizmente, um grande vilão. Entender todo esse mecanismo é o primeiro passo, é fundamental. Mas o verdadeiro desafio que fica é como detectar esse problema e, mais importante ainda, como fazer para lutar contra ele. Pois é, as técnicas de inspeção e as estratégias de mitigação serão o grande foco dos nossos próximos módulos. A investigação continua. A gente se vê lá.